Este vídeo é o primeiro de uma sequência de 3 em que eu vou contar um pouco sobre a minha experiência de ex-cristão a macumbeiro. Como se deu essa transformação, e com esses vídeos eu pretendo mostrar para você que sim, é muito possível você ser feliz fora das 4 paredes de um templo, seja ele qual for, principalmente de templos de igrejas evangélicas. Para você que não me conhece, meu nome é Wallace, eu sou o líder da Casa da Padilha, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Antes da gente prosseguir, eu quero pedir a você que me assiste que se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Quando você faz isso, você fica por dentro de cada vídeo novo que nós lançamos por aqui. Manda ver também no teu like. Deixa o seu like e o seu joinha, porque ele fortalece o nosso canal. E assim chegamos a mais pessoas que precisam de ajuda e orientação. Então, eu conto com você para isso. Dentro dessa sequência de vídeos, mais do que falar sobre mim, eu quero que a minha história, de alguma forma, se identifique com você que está passando por essas severas crises. E já vou dizendo de cara que nunca é fácil você mudar de religião, principalmente num Brasil em que você é criado em cima do pensamento cristão como o único pensamento correto. E não é uma crítica ao cristianismo em si. Afinal de contas, toda religião tem a sua importância e muitas pessoas ajeitam as suas próprias vidas dentro de uma igreja evangélica. Tá tudo bem. Não foi esse o meu caso. Eu nasci em lar evangélico e me batizei por volta de 12 anos e me converti por volta ali de uns 8, 10 anos, enfim. Eu era membro de igreja batista, fui embaixador-chefe e trabalhei muito nessa questão, sempre pensando em como fazer com que a palavra de Deus fosse levada a mais pessoas. Aí tem uma questão que é importantíssima. Sempre pensei nisso, mas nunca tive a vontade de ser missionário. Para quem já conhece o mundo evangélico, sabe que o evangelho é você anunciar boas novas ao mundo. Então, eu sempre tive aquela questão de assim, poxa, gosto muito do que eu estou vivendo aqui, gosto da experiência de confraternizar com os meus irmãos, gosto de ter esse momento aqui, mas eu não quero ter a obrigação de falar para todo mundo, porque tem pessoas que não querem, pessoas que têm o direito de não querer isso. Esse foi um ponto para mim que, embora ninguém me obrigasse a falar para todas as pessoas, mas era a interpretação que eu tinha da Bíblia, certa ou erradamente. Mas, para além disso, começou a não fazer sentido o ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Eu sempre tive uma postura de pensar o seguinte: quem quer vai atrás. Quem quer saber de Jesus Cristo vai procurar Jesus Cristo. E quem não quiser, dentro desse pensamento dominante, quem não quer precisa ser convertido. Não quer ser convertido, vai para o inferno. Mas vamos colocar o seguinte: pode ir para o inferno na visão cristã. É esse ponto que muitas vezes não fica esclarecido para a gente. Pois, afinal de contas, o inferno existe para os cristãos. O inferno dos cristãos é daquela maneira. Para os católicos, é de outra que às vezes não é tão parecida assim. Para o reino da macumba, nesse contexto, é uma outra conotação. E você fica sempre naquele medo. De maneira que, geralmente, o que me prendeu à igreja há muito tempo foi muito mais medo, e aí o problema é meu, digamos assim, do que qualquer outra coisa. Medo de você pensar o seguinte: eu estou fazendo aqui tudo errado e Deus vai me punir. Mas, de certa maneira, eu pensar assim me fazia ser uma pessoa como qualquer outra dentro daquela condição, dentro daquele contexto. Pois, afinal de contas, você que está me assistindo, quando você ia para a igreja, você tinha medo de, ao sair, tudo dar errado para você? Deixa aqui nos comentários. E aí a gente vai pensar da seguinte forma: se eu penso isso, mas um monte de gente pensa da mesma maneira, não pode estar todo mundo errado
e apenas uma pessoa certa. De maneira que é muito provável que a maneira como as igrejas tenham passado a mensagem evangélica para as pessoas seja de aprisionamento, seja de pecado e seja uma visão de que você precisa o tempo todo evitar pecar. Mas evitar pecar é o mínimo para toda pessoa que queira viver bem. Mas, dentro de qual contexto? Você desejar uma pessoa, amar alguém que tem o mesmo sexo do que o seu, por que isso é pecado? E eu não sou homossexual, não teria problema nenhum se fosse, mas não sou. Então, mas eu entendia que aquilo não fazia muito sentido. Para mim, dentro do fundamento e dentro da teologia da própria igreja, tudo bem, não teria problema nenhum. Mas isso me pegou um pouco. Porque se hoje é contra um homossexual que estamos agindo, digamos assim, amanhã depois vai ser contra quem? Contra um negro? E aí já me bateria na pele. Amanhã depois seria contra quem? Contra quem não gostasse de um determinado pastor? Então, essa foi a minha experiência nesse contexto. Não que alguém tenha me passado, mas foi como eu sentia. E essa forma me trouxe mais aprisionamento do que liberdade. Embora dentro dessa teologia Cristo vem para libertar e você libertando passa a não praticar mais o pecado, isso me foi passado e eu compreendi de outra forma. Notem que eu estou apontando sempre na primeira pessoa, porque eu só posso falar de mim. Como é que eu vou dizer aqui que não há coisas boas no cristianismo? É lógico que há. Para mim, não fez muito sentido. E até que eu tivesse uma maturidade um pouco maior para sair dessas amarras, isso demandou muito tempo, muitas dúvidas e muito sofrimento. O sofrimento de você imaginar que a igreja é algo descolado do mundo. Então, assim, olha, o mundo gosta disso, tá? Mas quem é que disse que é errado o mundo ser como o mundo é? Quem é que disse que é errado um casal estar unido e depois separar? Quem disse que é errado? Por que não é possível? Isso, hoje, em 2024, quando gravo esse vídeo, já está um pouco mais pacificado. Mas, hoje, eu tenho 42 anos. Há 30 anos, era um contexto bem diferente. Então, assim, essas questões foram me mostrando muito mais uma rigidez de conduta que não leva a lugar nenhum na sociedade, a menos que você prenda toda a sociedade àquele modus operandi que você acredita. Eu, Wallace, não vejo o mundo dessa forma. Porque é na diversidade que tudo cresce. É na diversidade que cada um, sendo o que é, consegue fazer uma sociedade mais feliz. Então, tem que ter cristão numa sociedade, sim. Não porque são os corretos, mas porque são pessoas que vivem em sociedade, tanto quanto macumbeiro, tanto quanto homossexual, tanto quanto meretrizes, tanto quanto qualquer tipo de pessoa que seja possível. E estamos falando aqui, sempre deixando muito claro, em matéria de comportamento. Obviamente que crimes não se aplicam a ninguém. Nesse contexto, a grande dificuldade era como trabalhar com os teus impulsos, como trabalhar com os seus desejos de maneira a que você não trabalhe na força da culpa. Pois, afinal de contas, dentro desse pensamento cristão, o que eu senti foi muito a questão de estar com tesão por aquela pessoa, isso é motivo de culpa, isso vai te afastar de Deus. E a minha pergunta era, como ainda hoje é, por que te afasta de Deus se é uma sensação possível num corpo que é seu e que, se Deus criou o teu corpo, a sensação você construiu em cima do que você tinha. Deus colocou em você essa questão de você ter predileção ao prazer tanto quanto à dor. Se não fosse assim, então nós somos ou não criação de Deus? Essas perguntas, esses questionamentos
pautaram muito a minha vida naquele momento. Saí definitivamente da igreja aos 24 anos, então tem bastante tempo, desde quando eu saí até a gravação desse vídeo, e até que eu decidisse depois me encontrar na macumba, foi também muito tempo. Porque primeiro, e é uma questão muito curiosa, você tem que tomar a coragem para sair. Porque as pessoas te viram a cara. As pessoas apontam e falam que você tem perturbação. As pessoas, ao invés de te acolherem, e acolher não é dizer o seguinte, olha, se você não sair da igreja, eu vou continuar contigo. Isso não é acolhimento. Acolhimento é, sai da igreja, vê o que tem lá e eu vou continuar sendo teu amigo. Isso pouquíssimas pessoas continuaram a fazer. Acontece com muita gente. Então, podemos entender que isso é uma estrutura da conduta cristã nesse sentido. Conduta nesse aspecto que reduz a potência do cristianismo. Mas eu não quero mudar o cristianismo. Eu não quero mudar nada nem ninguém. Cada um siga como quiser, onde quiser e está tudo bem. Estou contando a minha experiência, principalmente para você que está sofrendo com isso, o que eu sofri. Então, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você não está satisfeito em continuar numa igreja, saia. Há um mundo de possibilidades de você ser feliz. Reduzir isso apenas à sua igreja, ao seu pastor, não me parece uma coisa adequada, não me parece uma coisa justa com você e nem com a tua igreja, porque a sua igreja vai permanecer sem você. Você não vai fazer falta, para a igreja não. Para Deus, existindo, se ele existe, ele não está preso a 4 paredes de um templo. Então ele vai te acompanhar por onde você for. Ou é assim, ou Deus não existiria. Foi onde eu demorei muito tempo para maturar essa ideia, mas eu finalmente internalizei isso há 24 anos, mais ou menos isso, e fui pagar para ver o que era. A grande questão é que a gente pensa, quando está dentro da igreja evangélica, e foi o que eu pensei, de certa forma, que eu estou protegido por um pai que é um escudo, quando não é bem assim. Deus é Deus, e como divindade, precisa ser adorado. A grande questão é, vai ser adorado através da leitura de um salmo? Em qual liturgia? Isso tudo para mim passou a não fazer mais sentido. Nesse momento, então, decidi, vou romper com isso. E toma-lhe amadurecimento, e toma pensamento, e reflete, e analisa, e pensa, nossa, mas estão dizendo que o mundo é ruim, o que vai acontecer de tão mal se eu sair da igreja? Aconteceu primeiro de eu parar de trabalhar com a culpa, trabalhar com possibilidades e responsabilidades. Eu me responsabilizar por cada erro e cada acerto da minha vida. E ainda assim acreditar numa força maior. Isso foi um dos caminhos que me levaram a sair da igreja, onde hoje sou feliz. E se você, meu irmão, que está me assistindo, está feliz indo para a igreja, continua, porque ali é o seu lugar. Ali faz sentido para você, para mim não faz. E se para você que está me assistindo não faz sentido continuar, saia. A propósito disso, para finalizar esse vídeo, eu quero apontar mais uma questão. Lembra quando eu apontei que algumas pessoas meio que viraram a cara para mim quando eu estava tentando sair da igreja? Pasme, se você sai da casa de santo, às vezes acontece a mesmíssima coisa. Então o problema religioso no Brasil é muito mais profundo, porque é talvez o único sistema que te dê explicação através da fé por aquilo que você não consegue explicação de outra forma. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua relação com a igreja evangélica. Falo por curiosidade e absoluto respeito a todas as religiões, claro, respeito também aos cristãos. Se você quer entender o teu caminho espiritual, a origem das tuas insatisfações e como acertar isso para a tua espiritualidade se encaixar ao que você é, para que você seja feliz, nos fundamentos da Casa da Padilha, entre em contato com a minha equipe pelo número que aparece aqui na sua tela e agende um jogo de búzios conosco.
Você entra em contato com minha equipe marca o jogo para você e eu faço o jogo de maneira online e em tempo real. Antecipo, o nosso jogo não é barato, não é caro, é no valor justo. Na troca da energia do dinheiro é que tudo acontece na nossa vida. Segue a gente nas redes sociais para vídeos diários sobre macumba e deixa aqui nos comentários de qual parte do mundo você está me assistindo. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, no Axé da Maria Padilha. Até a próxima. Tchau, tchau.